Bom dia, Marlene. Tudo bom? Seja bem-vinda ao Café Terapêutico. Bom dia, Marli. Bom dia, Juan, meu primo. Legal ter você aqui. Bom dia, Marlene. Bom dia, Fernanda. Sejam todos bem-vindos ao Café Terapêutico. Que bom, né, Marlene? Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Alô. Ver se entra mais algumas pessoas para a gente começar. Tá só mais alguns segundos. Bom dia, Adriana. Daia por aí, tudo bom, Daia? É a Daiane, gente. Nossa amiga Daiane. Mais. Rosimeire, seja bem-vinda, Rosimeire. Mike, seja bem-vindo. Bom, gente, já dei 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Olá, Mike, bom dia. Daia. Pessoal, vamos começar, né? E de manhã tá todo mundo no trabalho, tá todo mundo correndo, então não vamos perder muito tempo aqui, não, esperando o pessoal, não. Já passou aí 2 minutinhos, então vamos começar. Bom, o tema de hoje é um tema, assim, muito delicado, né? Muito triste também, né? Lidar com o luto, lidando com o luto. Então, lidar com o luto é uma coisa, assim, muito sensível, muito delicada, muito complicada. Eu não tive muitas perguntas sobre o luto, mas eu tive muitos relatos de pessoas que estão passando pelo luto, que sentem a dor do luto há muito, muito tempo. Pessoas que há um mês, a semana, pessoas que sofrem com o luto há anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. O luto é uma dor, assim, tremenda e cada pessoa tem seu tempo para passar por essa fase do luto. Por exemplo, perder uma mãe, perder um pai é uma coisa mais complicada. As pessoas passam anos e anos e anos tentando lidar com aquela dor e às vezes elas não conseguem. Então, diante assim de tanto relato que eu recebi e pergunta mesmo foram poucas, eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa questão do luto. Porque o que acontece as pessoas que estão passando pelo luto, às vezes elas são mal compreendidas. Bom dia, Luciana. Então, assim, às vezes elas são mal compreendidas. As pessoas que estão ao redor, às vezes, não compreendem que o luto é uma coisa que passa, assim, cada pessoa passa pelo luto de uma forma diferente. Bem-vinda, Marlene. Então, assim, às vezes eu perder uma pessoa, eu tenho uma visão emocional, eu tenho uma visão diante daquela perda que às vezes uma outra pessoa não tenha. Na mesma família, os irmãos, por exemplo, perde a mãe. Aí vai do grau de afinidade que essa pessoa tem com aquela pessoa que faleceu, é o que vai determinar o tempo que aquela pessoa vai passar essa fase do luto ou não. E o luto, ele tem fases, são 5 fases que a gente passa quando a gente passa por essa questão de luto. Então, assim, essa pessoa, todas as pessoas vão passar por essas 5 fases no luto. Então, o que é legal, assim, é a gente compreender o que essa pessoa que está vivenciando o luto está passando. E porque, assim, não adianta você falar para a pessoa, ai, não fica assim, ai, não chora, não fica triste, ai, aquela pessoa não ia gostar de te ver assim. São coisas, são frases que a gente fala para a pessoa que está passando pelo luto, que nem sempre são favoráveis para ela. Porque se eu falar para uma pessoa que está triste, que está muito mal com a perda da outra pessoa, ai, não faz isso, aquela pessoa não vai sentir não gostaria de te ver assim, aquela pessoa está triste com você, só vai piorar ainda mais a dor dessa pessoa, porque
A gente tem o direito de sofrer o luto. É isso que as pessoas precisam entender. São 5 fases que ela vai passar. Ela tem esse direito de sofrer, ela tem esse direito de conseguir passar por essas 5 fases. E cada um vai passar a seu tempo. Tem pessoas que passam antes. Eu já tive caso, né, no consultório. Bom dia, Fabiana. Eu já tive casos no consultório de pessoas que passaram essa fase do luto antes da pessoa falecer. Que estava ali a pessoa doente há um tempo, então ela foi vivenciando aquela fase do luto enquanto a pessoa estava viva, quando ela faleceu, ela não sofreu com o luto, porque ela viveu essas 5 fases do luto antecipadamente, antes da pessoa sofrer. Então, oi Fabiana, estou lendo aqui, oi Renata. Então, eu quero falar para vocês sobre essas 5 fases do luto hoje. A primeira delas é a negação. Então, quando a pessoa está em dificuldade de entender, de aceitar o que aconteceu, de aceitar que a outra pessoa faleceu. Então, ela vive um período de negação, que é um período logo que ela recebe a notícia ali que aquela pessoa faleceu. Então, ela vive esse período de negação. O segundo período que ela vivencia é o período da raiva, que ela fica revoltada com a morte da outra pessoa. Então, veja bem, primeiramente, ela vai ficar transtornada, vai ter dificuldade de entender aquilo ali. Fala, poxa, mas como essa pessoa morreu? Ela não pode ter morrido. E em seguida ela vai ter raiva, mas por quê? Por que essa pessoa fez isso? Por que ela me deixou? Por que aconteceu esse acidente? Por que ela se matou? Então vai vir a fase do porquê aí e do sentimento de raiva. O Mike falando que se identificou. Bem-vindo, Luiz, Marinê, sejam bem-vindos. Bom dia para vocês. Estamos aqui falando sobre lidar com o luto, né? Tá o título aí para vocês. Aí a terceira fase do luto que a gente entra é a fase de negociação, que é aquela fase que a gente fica assim, imaginando. Ah, se o médico tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse levado essa pessoa no hospital. Ah, se eu não tivesse deixado ela viajar. Ah, se não sei o quê. Se não tivesse saído de casa, não teria batido o carro. Então, você fica arrumando soluções aonde você acredita que se aquilo tivesse acontecido, a pessoa não teria falecido. E é um momento que a pessoa traz para ela, geralmente, é esse o momento que ela traz o sentimento de culpa. Por quê? Ah, se eu tivesse pego meu pai e levado em tal hospital, meu pai não teria falecido, a culpa é minha. Então, é nessa terceira fase, a fase da negociação, que a pessoa traz o sentimento de culpa para ela. Que ela, em seguida, vai para o quarto passo, que é o da depressão. Porque ela está com aquele sentimento da perda, o sentimento de culpa, que geralmente, diria que 99% das pessoas sente esse sentimento de culpa, de que ela poderia ter feito algo pela outra e ela não fez. Deixa eu puxar aqui meu mouse, tá? Tem aqui falando, quem que tá falando? A Marinês falando que é muito importante. A outra Marinês, perdi minha melhor amiga com leucemia. É complicado, né? Gente, entrou uma tela na frente aqui. Pronto. É complicado, né, Marilene, essa questão de perder a amiga com uma doença. Porque você vai vendo aquela pessoa ali, passando por tudo aquilo ali, você com a impotência de não poder fazer nada. Então, você vai vivenciando essas fases do luto antes da pessoa falecer. Nesse caso da Marilene aqui, ela foi vivenciando essas fases do luto, porque a gente sente que vai perder a pessoa, por mais que você tenha esperança de que algo vai acontecer, você vai vendo que a pessoa vai piorando e você vai sentindo essas fases do luto. A Fabiana falou que é a fase do se, exatamente. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Aí, o que acontece depois da fase do se é a fase da depressão, onde é o processo mais longo que a pessoa passa, para ela conseguir amadurecer toda essa parte, onde que ela teve a perda, aonde que ela foi incapaz de fazer alguma coisa, lidar com esse sentimento de culpa. Então, nessa fase, é a fase em que as pessoas entram em depressão, e é a fase mais complicada, porque é a fase em que a pessoa precisa, né, de verdade, de um apoio, ela precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, para ela conseguir lidar com aquela perda, com aquele luto, com aquele momento que ela passou. Que aí ela conseguindo passar por essa fase, ela vai para a fase de aceitação, que é onde ela passa a aceitar o fato e ela fica na saudade. Que é aquele momento que ela fica, nossa, que saudade daquela pessoa, se aquela pessoa estivesse aqui agora, mas ela se foi. Então, ela fica na fase da saudade. Então, nós temos aí, gente, vocês viram 5 fases do luto. Então, a pessoa, ela tem 5 fases para ela passar quando ela perde uma pessoa.
Então não adianta ficar assim, depois que a pessoa está lá ainda no velório, falando para a pessoa, ai, mas não chora, essa outra pessoa não vai gostar que você faça isso. É sem sentido, porque ela vai passar por aquilo ali, ela vai passar pela negação, pela raiva, pela negociação, pela depressão, até chegar na aceitação. E cada pessoa tem a sua maturidade emocional para conseguir passar todas essas fases e chegar até a aceitação, né, que é a fase final, e de uma maneira tranquila, suave, onde ela entra na fase da serenidade, de lidar com aquela situação da perda que ela perdeu aquela pessoa. Então, uma pessoa vai levar uma semana, outra um mês, outra um ano, outra 5, outra 10. Então, cada um tem seu momento. Então, a gente tem que permitir que a pessoa, quando ela perde alguém, ela vivencia aquela dor que ela está sentindo. Ela tem o direito de vivenciar aquela dor. Aí, se você acha que essa pessoa está passando por um processo... Bem-vinda, Sueli, bem-vinda, Elizabeth, bom dia para vocês. Quando vocês acham que aquela pessoa que está ao seu redor, ou você mesmo, está passando por um período muito longo dentro da fase da depressão, que é a mais difícil de passar, aí eu aconselho, procure uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica, porque você, nesse momento, vai precisar de alguém que te ajude a passar por esse processo. Eu deixei aqui, tá aqui no link, né, na descrição, uma ferramenta para baixar, vou falar sobre ela. É uma ferramenta com algumas perguntas, é bem simples as perguntas, só que para quem está passando essa dor do luto, ela às vezes é um pouco complicada de responder. Então eu deixei essa ferramenta, eu quero que vocês baixem, quem vivencia um luto, baixe essa ferramenta, reserve um momento sozinho, pega caneta e papel, porque eu tenho que escrever, não adianta só pensar. Então você vai escrever, você vai responder aquelas perguntas que estão ali, se eu não me engano são 5, 4 delas você responde, na quinta você também responde, tá? Mas você vai responder com a foto da pessoa. Então você vai ter o direito de falar com essa pessoa dentro dessa ferramenta. Ela é muito boa, ela é libertadora, ela ajuda bastante. Muitas pessoas conseguem sair dessa parte da quarta, né? Da quarta parte que é da depressão, consegue sentir, tirar toda aquela dor que ela tá e consegue sair da depressão fazendo esse tipo de ferramenta, utilizando essa ferramenta. Eu já utilizei muito ela, com muitas pessoas em consultório, no coach, e ela dá muitos resultados. Ela é uma ferramenta bem legal. Então, eu aconselho vocês a baixarem ela, se estiver vivenciando um momento de luto, ou se conhece alguém que está vivenciando um momento de luto. E também indique aqui para os outros amigos, quem estiver passando por essa fase de vivenciar o luto, essa live, porque eu acho que ajuda um pouquinho a gente compreender. Bem-vindo, Ender. Muito bom, né, Marinês? É isso aí. Você vai ajudar outras pessoas que estão vivenciando essa dor do luto, de escutar como essas fases do luto. Vai ajudar muitas pessoas a compreenderem por qual momento que ela está passando, por qual dificuldade ela está passando ali naquele momento. E se acharem que precisa de fazer uma terapia para lidar melhor com essa parte do luto, vocês sabem, né? Sou psicóloga, é só me procurarem, gente, que eu atendo. Eu sou especializada nessa parte de luto também. Eu consigo lidar bem com isso daí, ajudo muitas pessoas. Foi o que eu falei, tanto com o luto antes da morte quanto pós da morte, porque tem o antes da morte, para quem entrou agora depois, talvez não tenha ouvido. Então, o antes da morte, aquela pessoa que está na fase terminal, então a pessoa já está vivenciando essas fases do luto com a pessoa em vida. Então, quando ela falece, dependendo, o trabalho que a gente faz ali com a pessoa enquanto está em vida, quando ela falece, a pessoa já passou por todas as fases do luto, inclusive a depressão. Então, ela já cai diretamente na fase da aceitação, já ali no velório, já ali no enterro, ela já está na fase da aceitação. Então, assim, a terapia é muito boa para fazer antes, né, quando está com um ente querido ali no hospital doente, quanto para depois. Então, se alguém precisar nessa parte aí, eu consigo ajudar muito bem a passar por essas 5 fases do luto, tá bom? Pessoal, obrigado aí, Mike. Passei essas fases ainda na fase de enfermidade. Quando minha mãe estava internada, não sofri tanto após a morte, exatamente. A gente consegue passar, infelizmente, quando a pessoa tá internada, está doente, a gente já começa a passar por esse processo antecipadamente. E se você estava, digamos, preparado mesmo para a hora que venha falecer, você vai para a fase de aceitação. Ou você ainda fica em alguma fase antes, né? Esses dias
Eu vou dar exemplo do meu avô, né? Meu avô estava com câncer e ele faleceu, mas toda a família, assim, não esperava que ele fosse falecer assim do nada. Estava esperando um processo de um tempo. E eu vi as pessoas da família, minha mãe, as pessoas passando pela fase da negociação. Elas entraram na fase da negociação. A fase da negação e raiva já tinha passado, acredito que eles vivenciaram quando, acredito não, foi quando eles souberam da doença, né? Eles já viveram a fase da negação, a fase da raiva, e quando ele faleceu, eles estavam na fase da negociação. Então, vai de como a pessoa encara ali a situação que a pessoa está enferma, ela vai cair em alguma dessas fases aí, após a morte da pessoa. Tá bom? Bem-vindo, Cris. Obrigado, Mike. Gente, brigadão. Foi o que eu falei. Se vocês quiserem ajudar outras pessoas, indiquem a live. Muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem ideia dessas 5 fases, porque eu acho que se tiverem essa ideia, vão passar melhor pelo processo de luto e vão poder ajudar as pessoas que estão ao redor no processo de luto. Então, indiquem a live aí para o pessoal assistir, que vai ser muito útil. E baixem a ferramenta, indiquem a ferramenta para os amigos, para os parentes, para vocês mesmos, para quem vocês quiserem. Está aí disponível para vocês utilizarem, tá bom? Um beijão para todos aí que participaram, o pessoal do Multijuntos que entrou aí participar também. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo Café Terapêutico, tá certo? Um beijo!